Mixagem e masterização, qual que é a diferença? Salve rapaziada, aqui é o FL, produtor e beatmaker. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre mixagem e masterização. Tem também dois processos antes da mixagem e da masterização e que às vezes as pessoas querem simplesmente passar por cima e não estão muito presentes para isso. Para fazer uma analogia aqui, uma comparação meio maluca, imagina que você vai cozinhar. Para cozinhar você precisa dos ingredientes, você precisa depois tirar da embalagem ou colocar ou misturar e fazer esse processo, misturar os ingredientes. E aí depois, por exemplo, um bolo, botar no forno. O processo de misturar os ingredientes ou bater e tudo mais é a mixagem. É como se fosse a mixagem. É pegar os ingredientes na medida, misturar ou fazer o processo, botar no forno é masterização. Sei que parece meio maluco esse papo aqui, mas é quase isso. Botar no forno é masterização. Depois tirou ele pronto. E o processo de pegar os ingredientes e fazer, essa é a mixagem. Quais são os dois processos que tem antes disso e que as pessoas às vezes querem atropelar? Às vezes ela precisa passar por pelo menos esses dois processos, mas ela já quer ir direto para mixagem e para masterização. É muito importante mixagem e masterização. Mas antes disso também tem um processo muito importante. O que é? Antes disso tem primeiro referência, a referência de tudo que tu ouviu, dos sons que tu ouviu, dos filmes que tu viu, referências, simplesmente ter as suas referências. E aí depois, criação. Vem a parte da criação. É onde tu tá lá colocando os ingredientes ou simplesmente comprando os ingredientes. É basicamente isso. Pegando os timbres, colocando os timbres, selecionando os timbres. Meio que ao mesmo tempo acontece a mixagem. Na hora da criação já acontece um processo de mixagem, mas não é mixagem ainda, é criação. Então, criação é muito importante. Antes de se preocupar com a mixagem, tem que se preocupar com a criação. Quando você se preocupa com a criação, o processo da mixagem fica um processo mais fácil de se fazer, fica mais acelerado. Se preocupe com a sua criação, depois passa para mixagem. E o fato é o seguinte, você não precisa fazer mixagem, você não precisa fazer masterização. Isso pode ser passado para outra pessoa, passado para quem só faz mixagem ou para quem só faz masterização. Criação é muito importante, é o momento onde está lá colocando os timbres, está colocando o sample, está criando a estrutura da música. E às vezes as pessoas não terminaram de criar ainda e já querem passar para mixagem. Então esse é um passo muito importante. Então basicamente é isso, criação, comprando os ingredientes, escolhendo qual que é o ingrediente, mixagem, botando os ingredientes ali. Mixagem é pegar todos os instrumentos, bumbo, caixa, chimbal e fazer eles soarem da melhor maneira possível, para que às vezes um não atrapalhe o outro, para que um sample não embole com algum instrumento tocado depois, ou para que um baixo não embole com um bumbo. Isso é mixagem, fazer com que os instrumentos soem perfeitamente ali na música. Masterização é depois tudo mixado, a hora que está tudo preparado, aí vem a masterização, e a masterização é processar a música inteira. Mixagem é trabalhar na música por instrumentos, e a masterização é processar a música inteira, um wave inteiro, processar essa música, equalização, envolve outras questões também, deixar o volume dele junto das músicas comerciais. É basicamente isso. Se você não está se importando com a criação e querendo passar para a mixagem ou querendo dar um passo a mais, é melhor dar uma pensada melhor aí. Então, se liga na criação e vamos fazer beat. Bom, eu comecei a samplear um som do Roberto Carlos, que é o som chamado Amigo, é até de uma versão